Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 15, tá? Vamos agora tratar da física quântica e é interessante notar que esse conteúdo ele vai ter implicações diretas no eletromagnetismo. Nós usamos hoje em dia muitos componentes eletrônicos que são baseados aí e explicados pela mecânica quântica, como os semicondutores, por exemplo, tá? Então é muito importante esse tema. Bom, aqui, essa parte de quântica, né, a gente vê bastante dos filmes, né, como o filme da Homem-Formiga e na mídia. Assim, nem tudo é verdadeiro do que se vê nos filmes, né, mas muitas das coisas a gente vai conseguir tirar, então, de informação relevante. Então, aqui a gente começa a estudar, então, efetivamente, aí, o reino quântico. Bom, a nossa história, ela começa exatamente no começo do século XIX, no final do século XIX para o início do século XX, né? Nessa parte, nessa época, todo o eletromagnetismo de Maxwell já estava muito bem estabelecido, né, com as quatro equações de Maxwell. A termodinâmica já tinha aí feito todas as suas leis fundamentais e feito a primeira revolução industrial. A mecânica newtoniana também já dava bons resultados, inclusive com o corpo celeste do sistema solar, enfim. Então, o Lord Kelvin, que era o presidente da Royal Society, reza a lenda, tá? É um pouco de mito, mas que ele teria dado um discurso e falou que a física estava pronta e acabada, que só tinha duas nuvenzinhas ali estranhas no céu límpido da física. A primeira nuvenzinha era o problema da detecção do éter, né? E isso a gente viu que deu origem ao, ao experimento errado, né, de Michelson e Morley, que posteriormente virou a relatividade de Einstein. E aí a outra nuvenzinha é justamente o corpo negro. Como é que você explica a emissão de radiação no corpo negro? O corpo negro ele é um corpo, né, que ele absorve ou emite radiação. Na verdade, qualquer corpo a uma determinada temperatura ele vai se comportar como se fosse um corpo negro, né? Mas a ideia aqui você vem com o modelo da cavidade, né? Então você teria uma casca esférica e dentro dela um pequeno furo onde a radiação poderia ser emitida, tá? Então lá dentro você tem radiação eletromagnética e aí ele vai emitindo radiação pela cavidade. Então a ideia aqui era tentar ajustar os pontos experimentais com a curva teórica, porque o problema é assim, ó, esses dois cientistas, né, o Stefan e o Boltzmann, eles usavam a física clássica, considerando a densidade de radiação eletromagnética dentro da cavidade, tá? E eles chegaram numa explicação plausível, tá? Ou seja, o máximo eles conseguiram explicar. E o comportamento dessa curva em função da temperatura do objeto, né? E aí veio o Riley Jeans, esses dois também pesquisadores, tá? E aí eles consideraram, então, os átomos dentro da cavidade como vibrando, né? E produzindo modos normais da vibração eletromagnética. Então, era como se fosse a radiação eletromagnética dentro da caixa, ela fosse como som, né? Dentro de um tubo. E aí, usando princípios de termodinâmica, com, por exemplo, o teorema da equipartição de energia, eles encontraram uma aproximação muito boa com baixas frequências. Tá? Depois eu vou mostrar o gráfico, mas quando eu ia para altas frequências, aquilo lá explodia, era totalmente diferente do ponto experimental. Isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta, porque realmente, quando ia para o ultravioleta, a teoria de Huygens dava totalmente um resultado errado, tá? Mas ele era pautado na termodinâmica, então isso chamou a atenção. O próximo figura é o Wien, e o Wien ele usou termodinâmica no sentido de considerar a radiação como um gás ideal, né? Usando a distribuição estatística de Maxwell-Boltzmann. Isso daí é uma estatística usada para gases ideais, não é o caso da radiação, né? Mas, assim, ele também conseguiu resultados plausíveis, só que altas frequências. Quando ele ia para baixas frequências, aquilo lá também dava totalmente errado. Ou seja, até então, esse era o problema que o Lord Kelvin colocava, como nuvenzinha. Até então, você tinha duas teorias, né? E com a Stefan Boltzmann, três visões diferentes para explicar o fenômeno do corpo negro, e nenhuma das três dava
totalmente concordava com os pontos experimentais. Todas falhavam em algum momento, tá certo? E aí veio o Planck, então, o Max Planck, e veja que agora aqui a gente vai começar a ver coisas que aconteceram a partir de 1900, né? E aí o prêmio Nobel ele surge nessa época também, a partir de 1900. Então você vê que daqui para frente, pela importância também dos resultados obtidos, você vai ver que muitos ganharam o prêmio Nobel, tá? Então, continuando. Então o Planck, ele ele faz um lado de desespero, ele mesmo fala, não é que ele veio na cachola dele aí a explicação. Ele, ele tentava de todo modo tentar ajustar a curva experimental com a curva teórica, né? E aí ele era um teórico, então ele conjecturou que a oscilação daqueles osciladores atômicos, né, ou seja, os átomos da cavidade que estão produzindo radiação, seria quantizado. Ele não soube explicar a razão disso, tá? Mas assim, ó, se for quantizado, isso daqui dá certo. Os pontos teóricos, eles se aproximam da curva experimental, tá? E assim, prosseguindo um pouquinho, né? Depois ele viu que isso daí tinha uma razão física por trás, ele tentou dar uma explicada, e aí então ele foi considerado então o pai da mecânica quântica, tá? Mas vamos ver um pouquinho melhor essas teorias, tá? Então a lei de Stefan Boltzmann, ela vai conjecturar, né, o poder emissivo. O que é o poder emissivo? É o quanto de energia atravessa o objeto por unidade de área, tá? E por unidade de tempo também. Então, o poder emissivo, ele diz que do corpo negro vai ser proporcional à quarta potência da temperatura. Isso Stefan Boltzmann estava correto, tá? Esses dois aqui austríacos, principalmente Boltzmann, é muito conhecido como o pai da física estatística, tá? Mas eles estavam corretos. Então, o pico, o máximo lá da radiação de corpo negro, da emissão, né, de radiação do corpo negro, ele depende da quarta ordem com a temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, o pico ele vai se deslocando com a quarta potência. E essa constante de proporcionalidade, ela tem um valor de 5,67 10 a menos 8, né? Ela é considerada como uma constante de Stefan Boltzmann. Então, isso daqui era o primeiro passo para tentar entender o corpo negro. Em seguida, né, você também, aí é legal que você tirava daqui o poder emissivo de qualquer objeto, não só do corpo negro, né? Porque aí você tinha essa questão de emissividade, que é a razão entre o poder emissivo de um corpo qualquer com o corpo negro, então você conseguia, incluindo essa emissividade, que é uma grandeza adimensional, você conseguiria, então, calcular a emissividade de qualquer corpo em termos do corpo negro. Bom, e nessa época, o Kirchhoff, aquele mesmo Kirchhoff lá dos circuitos elétricos, ele também contribuiu aqui. Ele postulou, né, que numa mesma temperatura, a emissividade e a absorvidade de dois corpos são iguais. A emissividade é o poder, é a capacidade de emitir radiação. E a absorvidade, ele é a capacidade de o corpo absorver radiação, tá? Então ele conjectura, se eu tiver dois corpos e eles tiverem essas grandezas iguais, tá? Então eles estão à mesma temperatura. Isso é importante porque ele mostra aqui que essa emissividade e absorvidade não depende da massa, do tipo da substância do objeto. Se ele está à mesma temperatura, então ele emite a mesma coisa, tá? Bom, e essa é a curva que eu falei. Então, essa daqui é o espectro de radiação, né, do corpo negro, tá? E essa era a curva experimental. Então, você vê que a curva de Rayleigh-Jeans, ele é uma curva que se aproxima muito bem aqui, nessa faixa de baixa frequência que é infravermelho, né? Então, aqui em baixa frequência tem o infravermelho, em alta ultravioleta. Então, o Rayleigh-Jeans, ele se aproximava muito bem aqui, mas ele explodia quando ia para o ultravioleta. Então, era a catástrofe do ultravioleta. E em altas frequências, né? Então, a lei de Wien, ela se ajustava muito bem aqui, só que quando ia para baixas frequências também explodia, tá? E aqui mostrando, então, a contribuição do Stefan Boltzmann. Veja que as curvas aqui do corpo negro parecem se deslocar, né? O aumento de radiação é normal, né? Porque quanto maior a temperatura, mais radiação é produzida, mas parece que o pico aqui do máximo ele vai se deslocando para altas frequências com aumento de temperatura. Então, essa contribuição de Stefan Boltzmann, que
a posição do pico, ele vai caminhar com a quarta potência, com a temperatura, tá? Isso também vai explicar, então, também por que que corpos, quando estão a altas temperaturas, eles brilham. Ou seja, passa por vermelho, verde, e a cor azul ela é bem intensa, tá? Porque justamente é por conta disso. Veja que com 6.000 Kelvin, o objeto vai estar na cor vermelha, né? Mas se eu esquentar ele ainda mais, ele vai ficar amarelo, verde, até chegando no azul. Isso daqui, inclusive, é usado para você calcular, estimar, né, a temperatura de estrelas. Porque se você olhar uma estrela, né, com um telescópio, com um instrumento astronômico, você consegue ver a cor dela. E aí, pela cor, você consegue, então, estimar a temperatura da estrela. Bom, mas continuando, aí veio Planck, né? Então ele postulou, então, ele considerou, né, a oscilação do elétron lá naquela camada esférica, né, e produzindo radiação eletromagnética. Então tem aqui um modelo, ó, tem uma casca esférica, um furinho, e aí a radiação ela vai aqui sendo criada e gerada e ele vai saindo por esse orifício, tá? Então, como o elétron ele só vai oscilar de modo quantizado, isso daqui não tinha nenhuma comparação até então com a natureza, né? Porque na natureza a gente pode assumir qualquer valor de energia, tá? Então, energia potencial gravitacional, energia cinética, a gente não tem valores discretos. Isso é um contínuo, qualquer tipo de valor a gente pode ter. Mas aqui foi a primeira ideia de quantização, então. Então, o elétron ele só vai oscilar em modos normais. E com isso ele vai emitir, né, um pacote de energia. E é esse pacote de energia que o Planck chamou de quantum. E é aí que vem também, então, o nome mecânica quântica, tá? Então, esse pacote de energia, o elétron emite, então, no corpo negro, você só tem pacotes de energia sendo criados, e fazendo, então, essa discretização de energia, o ajuste experimental e teórico é muito bom. E foi aí, então, que então, o Planck foi a primeira pessoa, por isso que ele é conhecido como o pai da mecânica quântica, porque ele foi o primeiro a conjecturar, então, essa quantização. Tá? Posteriormente, esse quanta vai ser o chamado fóton que a gente vai usar daqui por diante, tá bom? Então, o que ele postulou, de forma geral, é que a energia, então, daquele contida naquela radiação, ela é um múltiplo da frequência, tá? E aí a constante de proporcionalidade é a constante H, que vai ser a constante de Planck. Ela vai ter um valor muito pequeno, 10 a menos 34, tá? Se for em eletron-volt, né, aquela joules por segundo, se for em eletron-volt, é da ordem 10 a menos 15, mas mesmo assim ele é muito pequeno. E aqui tem um elemento chave, então, que como essa constante ela é muito pequena, ela vai mostrar que essa granulometria, né, ou seja, essa discretização da natureza, da energia, a gente vai ver que vai ter outras coisas também, ela só vai acontecer no reino quântico, onde eu tenho dimensões reduzidas, tá? Então, no mundo muito pequeno, quando eu multiplicar uma coisa muito pequena, né, então, com uma coisa muito grande, isso daqui então vai ficar um número razoável, tá? Então, essa constante de Planck muito pequena, ela de certa forma ela dá esse horizonte, né, entre a física clássica e a física moderna. Bom, e aqui é só um exemplo de corpo negro, né? Pode parecer, mas o corpo negro ele não é é, tão raro assim de ver, porque a própria chama, né, aqui de uma labareda, de uma brasa, ou a estrela, esses corpos incandescentes podem ser considerados corpos negros, porque eles absorvem e emitem qualquer tipo de radiação, em todas as faixas, tá? Bom, até aqui, então, né, essa conjectura do Planck com a discretização de energia, né, ela foi a primeira ideia aí, então, dessa granulometria da radiação eletromagnética, né, mas precisava de um pouco mais de comprovação. E foi aí que um efeito interessante acontecia, que é o efeito fotoelétrico, né? Era assim, se você pegasse um metal e você inserisse radiação nele, né, você conseguia, era possível de você detectar um elétron saindo do metal, né? E você conseguia detectar isso por diferença de potencial, enfim. Então, esse fenômeno, né, foi chamado de fotoelétron justamente porque é o elétron criado, né?
a partir da interação da radiação com a matéria, né? Então, esse elétron ele sai do átomo metálico, mas tem alguma relação com essa radiação, então ele é chamado de fotoelétron. Mas, assim, o problema aqui é o seguinte: de acordo com o eletromagnetismo de Maxwell, né, a intensidade da radiação ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Ou seja, para eu aumentar a intensidade da luz, né, eu tenho que aumentar a intensidade da radiação, né, eletromagnética, né, a intensidade dos campos. Mas a ideia aqui é que assim, a quantidade de fotoelétrons produzido, né, de acordo com a teoria de Maxwell do eletromagnetismo, ele é proporcional à intensidade da luz. Então, se eu aumentar a luz, posso usar qualquer tipo de radiação, né? Desde que ela seja intensa o suficiente, eu vou produzir fotoelétrons. O problema aqui é que isso daqui não ocorre. Isso daqui é o que se mostra é o seguinte: eu só vou produzir elétrons se eu variar a radiação, né, a partir de uma frequência definida. Se eu tiver abaixo, com valores abaixo dessa frequência, eu posso usar a intensidade que for, eu não vou ter fotoelétrons. Os fotoelétrons só vão ser excitados a partir de uma determinada frequência, frequência de corte. Então, isso aí foi outro problema da época que foi respondido justamente por Einstein. O Einstein, ele fez isso em 1905, né? Depois ele ganhou o Nobel. E ele ganhou o Nobel justamente pelo efeito fotoelétrico, não foi pela relatividade, né? Mas aqui ele é importante essa explicação porque ela vai reforçar a teoria de Planck. Porque é o seguinte, ele vai considerar o Einstein, né, que a radiação ela é produzida por pacotes de energia, que aqui agora a gente vai chamar de fóton. Então o elétron ele vai absorver esse fóton, tá? Então ele vai ganhar energia do fóton. Então veja, a equação vai ser da seguinte forma: a energia, então, que o elétron vai ganhar, a energia do fóton, né? Ela vai ser uma parte gasta para vencer as barreiras químicas do material. A somatória de tudo isso, né, ele chamou de função trabalho, esse φ. Então aqui a energia necessária para você liberar o elétron do átomo. E aí, você também, o restante, né, da energia do fóton, você tem a energia cinética com que o elétron sai. Então, a detecção do elétron, né, do fotoelétron, ela envolve, então, uma parte da energia ser usada para liberar o elétron do átomo, mais outra parte da energia para dar essa energia cinética para ele se movimentar. Tá? E quando você soma essas duas energias, você tem, então, a energia do fóton. E aí ele aproveitou a ideia do Planck, que a energia do fóton é proporcional à frequência. Então, aqui você consegue explicar por que você só vai ter fotoelétrons a partir de um limiar de frequência. Abaixo disso você não tem. Porque aqui não depende da intensidade, quantos fótons você tem, só depende da frequência, tá bom? Então veja, aqui você então relacionando, né, a energia cinética com a velocidade, é a velocidade máxima que o elétron vai sair. Por que é a velocidade máxima? Porque, na verdade, quando o elétron sai, ele vai colidindo com os átomos metálicos, né, da rede, e aí ele vai sair com essa energia cinética. A energia cinética máxima é aquele fotoelétron que saiu da camada mais externa. Então, ele não colidiu com nenhum átomo, então ele vai sair com a maior valor de velocidade possível. Mas o elétron na camada mais interna, ele vai colidindo e sai com energia cinética mais branda, tá? Bom, e aí qual que é a ideia aqui? Esse fotoelétron, né, que sai, o experimento de efeito fotoelétrico envolve você depois aplicar um potencial reverso para tentar frear essa fotocorrente. Então você vai ter dois eletrodos, né? O elétron sai, vai bater no eletrodo, você vai medindo corrente com amperímetro. Então, se você aplicar um potencial reverso, você vai estar tirando energia cinética do elétron. E a ideia é o seguinte: você vai aumentar o potencial até o ponto onde você não vai ter mais fotocorrente. Então aqui você consegue fazer um gráfico do potencial necessário para você evitar a fotocorrente em função da frequência, porque se você mudar a frequência, você muda a energia cinética do elétron, tá? Então você constrói esse tipo de gráfico, né? Energia cinética em função da frequência, né? E aí você vê que é uma reta. E essa reta bate exatamente com a teoria de Einstein. E o interessante dessa reta é que assim, você tem um ponto aqui que é a frequência de corte, tá? Então, cada material diferente vai ter uma frequência de corte diferente, porque a função trabalho vai ser diferente,
tá? O cobre, o ferro, o aço, o alumínio, enfim, cada um vai ter uma frequência de corte, justamente porque o fio, a função trabalho é diferente. E a partir desse modelo, né, você usando diferentes tipos de radiações e tal, você consegue então calcular, se você faz uma regressão linear, né, você consegue calcular o φ, a função trabalho, pela coeficiente linear dessa reta, né? E o coeficiente angular, você calcula então essa razão da constante de Planck sobre E, ou seja, é um experimento usado para você calcular a constante de Planck, tá certo? Então, esse efeito fotoelétrico, então, ele foi um dos contribuintes aí para estabelecer essa ideia do quantum, tá? E aí, então, aquela nuvenzinha que eu falei no começo virou uma tempestade, tá? E uma das aplicações onde isso é usado é justamente na célula fotovoltaica. Aqui é só um exemplo de alguns valores de função trabalho, né? Então você veja, todos os metais geralmente envolvem da faixa de eletronvolts, o sódio, o alumínio, o zinco, o ferro e a prata, tá certo? Bom, aqui é só uns exemplos de como que esse efeito fotoelétrico é usado, tá? Um dos exemplos é justamente como se fosse um sensor de luz, tá? Porque veja, até como se fosse um alarme mesmo, né? Então você tem uma lâmpada, né? Ela vai jogar radiação numa ampola, né? Com ânodo, com uma diferença de potencial. Então você vê, você tem uma cavidade condutora, né? E você tem um ponto aqui onde a radiação vai incidir. E esse ponto ele está ligado a um gerador que aplica uma diferença de potencial entre esse ponto do fio e essa cavidade. Então qual que é a ideia aqui? Se incidir radiação, eu tenho fotocorrente, elétrons liberados, né? E aí, com isso, então, eu vou detectar uma corrente no perímetro, né? Porque eu vou ter uma diferença de potencial. Então, enquanto eu tiver corrente, o meu sensor aqui ele está funcionando. Se eu passar alguma coisa bloqueando, ele vai bloquear momentaneamente aqui a fotocorrente, e com isso eu posso juntar isso com um sinal de alarme, por exemplo, e detectar então um sensor de movimento. Um outro exemplo é aqueles rolos de fios antigos, tá? É a trilha sonora. Por que que acontece? A gente já viu como funciona, né, o microfone, o amplificador, né, de som. Então a ideia é justamente isso. Você tem a lâmpada, né? Aí tem uma abertura, ela vai incidir na tela. E você vê que você tem um rolo fotográfico, você tem as imagens, né, uma em sequência da outra, que você usa o projetor para projetar, né, no telão. Só que você tem uma camada aqui de fio que justamente é onde fica a trilha sonora. Então você tem um material aqui que ele vai ser fotocondutor, e aí então ele vai incidir radiação, né, numa célula fotoelétrica, ele vai deixar passar ou não, né? E aí ele vai modular então a fotocorrente nessa célula fotoelétrica, e com isso, com o amplificador, você vai mudando essa fotocorrente em som. E com isso, então, você tem os cinemas antigos com imagem e trilha sonora, tá? Era basicamente essa ideia. Bom, mas aqui tem um outro tripé. Esse daqui, esse efeito, foi o que estabeleceu, né, o que solidificou as bases da teoria quântica, que é o efeito Compton. Ele também foi ganhador do Prêmio Nobel, né, mas esse americano, ele começou a verificar o seguinte efeito, né? Você incide radiação, e uma radiação altamente ionizante, que é o raio-x, tá? Num elétron. E aí o que acontece? A radiação ela vai ser espalhada e o elétron ele vai sofrer um recuo. Na verdade, assim, isso aqui a gente não via na época, né? Mas a gente coletava a intensidade da radiação em função do ângulo. O que era esperado é que você visse somente um pico de radiação. Mas na verdade você via para alguns ângulos dois picos. E qual que é a explicação? Porque um pico tinha o mesmo comprimento de onda do raio-x incidente. O outro pico, ele era ligeiramente diferente, tá? Então a explicação do Compton ele foi perfeita. Ele considerou então o fóton novamente, né? Ser a luz não como uma radiação eletromagnética, mas como uma partícula, o fóton. E aí a gente considera isso aqui como uma colisão mesmo, e a colisão como se fosse bolinhas. Então você tem uma bolinha colidindo com uma partícula parada, né, uma bolinha. Então de um lado você tem a radiação espalhada, do outro o elétron que sofreu recuo. E então esse segundo pico aqui do espectro, né, da intensidade pelo ângulo, é justamente
o comprimento de onda que foi espalhado, que ele perdeu um pouco de energia nesse processo que transferiu para o elétron. Então, o comprimento de onda da radiação é alterado, tá? Então, foi esse fenômeno, considerando a luz como uma partícula, que solidificou a ideia do fóton de luz, tá? A quantização da matéria. Bom, a continha aqui, né? Ele envolve basicamente, então, colisões de partículas, e ele consegue, então, determinar esse deslocamento do comprimento de onda, né? Essa diferença dos dois picos aqui, em termos do ângulo de espalhamento e desse termo aqui, que é a constante de Planck dividido pela massa do elétron e da velocidade da luz. E essa razão aqui, ela tem unidades de comprimento e é chamada, então, de comprimento de onda cômputo. Ok? Bom, pessoal, aí é o seguinte, uma outra coisa para a gente precisar entender é que concomitante, né, a teoria quântica, nós temos o desenvolvimento dos modelos atômicos, né? A gente já viu alguns lá na Grécia Antiga, o Demócrito e o Leucipo com a ideia de átomo, né, alguma matéria indivisível, foi revisitado por Dalton já aqui no século XIX, o conceito de esferas rígidas, tá? Então, essas esferas rígidas, você conseguir explicar a estequiometria, né? Molécula de água, H2O, ela dava muito certo isso daí, tá? Ou seja, cada elemento vai ter uma bolinha diferente, com uma massa diferente. Mas aí veio Thomson, e aí eu ressalto o Thomson, porque ele já em 1904, né, ganhou o Nobel também, ele, usando tubo de Crookes, ele mostrou que existia alguma partícula ali negativa. E aí, então, veio o advento do elétron. Então, ele mostrou, grave que eu vou falar, ele comprovou o elétron como uma partícula. Então, o J.J. Thomson, né, Joseph John Thomson, mostrou que existe o elétron como uma partícula. E se existe uma partícula negativa, automaticamente vai existir uma partícula positiva, que é o próton. E aí veio então o modelo de pudim de passas, tá? Também aí é muito conhecido, vocês veem em química. Já aí depois em 1911, né, veio o Rutherford, também ganhador do Nobel, tá? E ele fez o seu experimento de espalhamento. Então ele jogou partículas alfa numa fina folha de ouro e mediu então o ângulo de espalhamento. E assim, como a maioria das partículas passava reto, ele percebeu então que na verdade a matéria ele é um grande vazio, tá? O átomo ele é um grande vazio. E com isso ele veio com o seu modelo planetário, tá? Como se fosse um sistema solar. O núcleo é centrado, né, com o próton e o elétron orbitando em sua volta. O nêutron aí só foi descoberto anos mais tarde. Bom, e aí veio então o Bohr, em 1913, aí ele refinou um pouco esse modelo, ele já é um modelo semiclássico, né? Como eu falei, esse é um modelo que a gente usou bastante, né, para estudar a eletricidade. Ele é semiclássico porque ele veio com umas ideias da física clássica, com umas ideias da física moderna. A gente vai ver por que ele tem esse nome. E ainda mais depois veio um refinamento desse modelo com o Schrödinger e depois para o Sommerfeld, né? E aí é um modelo quântico. No modelo quântico, então, você não tem aquelas órbitas muito bem definidas, mas você vai ter uma probabilidade de encontrar o elétron, tá certo? Então você vê que a mecânica quântica, ela possibilitou então esse salto, esse refinamento dos modelos atômicos que a gente tinha até então, tá? Bom, e aqui está só uma ressalva aqui dos modelos, ó. Você vê esfera rígida, pudim de passas, o planetário, depois veio o modelo nuclear do Bohr, e depois veio com o Schrödinger com as probabilidades, tá? As órbitas aqui de energia. Bom, feito isso, né, agora a gente está, então, em condições de analisar o átomo de Bohr um pouquinho mais a fundo, tá? Então, veja, basicamente no núcleo vai ter prótons e nêutrons, tá? O nêutron ele foi só descoberto na década de 30 por Chadwick, tá? Mas você vê que o núcleo, então, ele vai ter toda a massa do átomo. Então, porque a massa do próton e do nêutron é aproximadamente iguais, né? Mas elas são ordens de grandeza acima, cerca de 2.000 vezes, né? A massa do elétron. Bom, e aí então nós vamos ter na eletrosfera os elétrons orbitando em órbitas muito bem definidas, tá? E como o átomo é neutro, então o número de elétrons é igual ao número de prótons, e você tem a neutralidade atômica. E veja, o elétron, então, ele pode transitar em diferentes órbitas, tá? Apesar da gente não saber como é que ele faz isso, mas a gente assume que numa transição, então, ele pode absorver ou emitir energia.
Quanto mais longe, né, do núcleo, maior a energia. Então, para o átomo ele subir de orbital, ele precisa absorver energia. E para ele descer de orbital, então ele emite essa energia. E aí você tem, então, a emissão e absorção pela matéria, tá? Bom, agora, então, a gente vai investigar mais a fundo o átomo de hidrogênio. Por que é o átomo de hidrogênio? Porque ele é o mais simples, né? Ele só vai ter um próton e um elétron orbitando em sua volta. Então, a partir dele, a gente vai tirar conjecturas para outros tipos de coisas. E aqui vocês vão ver por que esse modelo do Bohr é chamado de semiclássico, tá? Então, o átomo de hidrogênio, eu vou ter um próton aqui, um elétron orbitando, tá? A interação entre eles vai ter força eletrostática, né, de atração. A explicação por que o elétron não cai é uma das postulados do Bohr, né? Porque o elétron ele vai ter uma órbita muito bem definida. Isso daqui é também outra questão que a gente vai explorar um pouquinho melhor na próxima aula de força nuclear. Bom, mas continuando, então eu vou ter a interação eletrostática, ela está dirigida para o centro da trajetória. E aí, sempre quando você tem uma força radial, né, apontando para o centro, e alguma coisa fazendo um movimento circular, você tem uma força chamada centrípeta. A força resultante é centrípeta. Então, no caso aqui, a força centrípeta é a força eletrostática. Bom, e só lembrando então, né, numa transição, ele vai de um nível 1, que ele tem uma energia 1, para um nível 2, né? Então, essa diferença do nível final menos o nível inicial é justamente o fóton, tá? Que ele vai emitir ou receber. E aí, o fóton, então, ele vai ser proporcional à frequência, tá bom? Só lembrar desses termos que a gente vai usar também daqui mais para frente. Aqui vem um primeiro ponto que o Bohr postulou, que aí ele é totalmente contrário à física clássica. Então, é por isso que ele usou alguns conceitos de física moderna. Ele postulou que o momento angular do elétron ele é quantizado. O que é momento angular? É a inércia, né, a quantidade que ele tem de movimento, né, para ele rotacionar, girar em torno do elétron, né? Nós temos o momento linear, que é o produto, né, da massa e velocidade, é a inércia do corpo, ou seja, quanto maior a massa, é mais difícil de você alterar a quantidade de movimento do objeto do que quando o objeto ele é mais leve, com a mesma velocidade dos dois, tá? Aqui no momento angular é a mesma coisa, só que é para rotação. Então, é o seguinte, ele postulou então que o momento angular, que eu vou chamar de L, ele é um número inteiro, ele é proporcional ao número inteiro. Então, vai ser a constante de Planck, eu vou chamar isso aqui de H cortado, mas quando eu usar o H cortado, significa constante de Planck dividido por 2π, tá? Então, ele postulou que esse H cortado, se eu multiplicar ele um múltiplo inteiro, né, eu vou ter, então, o valor do momento angular. Ele chega a isso daqui considerando, então, justamente o elétron como uma onda, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco a dualidade onda-partícula, mas a ideia era essa. Então, se o elétron for uma onda, a quantidade de movimento angular dele vai ser quantizada numa determinada órbita, tá? Bom, mas aí, se eu comparar com a física clássica, eu sei que a quantidade de movimento angular de qualquer objeto que rotaciona é o produto da massa, da velocidade e do raio da trajetória, tá? Então, aqui na última equação, eu estou igualando a parte clássica com a parte quântica do modelo de Bohr. Se eu igualar, eu vou encontrar, então, que a velocidade do elétron ele vai ser um múltiplo inteiro n, né? Esse n ele sempre vai ser um múltiplo inteiro, é 1, 2, 3, ele nunca vai ser número quebrado, tá? E vezes uma constante, um par de constantes, né? Que vai ser o H cortado, vai ser a massa elétrica constante e o raio da trajetória, né? Que é o raio do núcleo até a órbita. Bom, aí prosseguindo um pouquinho mais, esse resultado da velocidade a gente vai usar aqui. Porque agora eu vou igualar a força centrípeta do elétron, né, que está girando, com a força eletrostática. A força eletrostática, né, então, é a carga elétrica do próton, E, mais E, e a carga elétrica do elétron, menos E, dividido pela distância, né, do primeiro orbital, vou considerar só o N valendo 1, né, que é o estado fundamental. Então, isso daqui é a força elétrica, ela é de Coulomb, tá? Só que aí eu usei como E a carga do próton e do elétron, né? E o raio eu chamei de raio de Bohr, porque é o raio da trajetória no estado fundamental. Isso aqui é uma constante, então é uma constante fundamental, então a gente vai dar um nome especial para ela, o RB, que é o raio de Bohr.
Bom, a força centrípeta ela vai ser dada pela massa do elétron, a velocidade do elétron ao quadrado dividido pelo raio, que é o raio de Bohr. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rearranjar tudo isso daqui em termos do raio. Veja que aqui tem o raio ao quadrado, aqui somente o raio, então vão se cancelar, né? Então, o raio de Bohr vai ser dado por tudo isso aqui. Você vê que tudo isso daqui é constante, né? Isso aqui é a constante eletrostática do vácuo, a gente já viu, é 9 vezes 10 a nona. A carga do elétron é 1,610 a menos 19, né? A massa do elétron, isso daqui também é muito bem conhecido, é 9,110 a menos 31. E eu tenho aquela relação da velocidade, que ela também é quantizada, né? Que a gente viu no slide anterior. Se eu abrir isso aqui, então, naquela expressão, eu vou encontrar tudo isso aqui. E aí, eu cancelando os termos de massa, né? O H cortado, o R de Bohr, né? Rearranjando, eu vou chegar nessa expressão. Ou seja, eu consigo exprimir o raio de Bohr em termos de constantes fundamentais. Do H cortado, da massa do elétron, da constante eletrostática e da carga do elétron. E aí eu convido vocês, se vocês quiserem fazer as continhas, tá? Veja, o H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. O π vale 3,14, né? A constante de Planck é 6,6310 a menos 34. Isso é ao quadrado. Divide pela massa do elétron, está aqui. Constante K está aqui. A carga elétrica ao quadrado, então a carga está aqui. Se você fizer essa conta, você vai achar um valor aí da ordem de 10 a menos 10, né? Um valor aqui 0,5, 10 a menos 10. O 10 a menos 10 é um angstrom, é uma unidade de medida que define o tamanho do átomo, né? Então, veja que puramente no modelo de Bohr, ele já tira, né, o modelo atômico de Bohr, ele já dá para você uma ordem de grandeza do tamanho do átomo. Então, o átomo ele vai ter dimensões da ordem de angstroms, tá certo? Bom, e aí isso daqui é para o raio fundamental, né? Desculpa, é o estado fundamental quando n igual a 1. Então, o raio de Bohr é sempre para o estado fundamental, o estado de menor energia do elétron, né, no hidrogênio. Então é o seguinte, e se eu for para as outras camadas, né, os outros orbitais do elétron no átomo de hidrogênio? A gente consegue mostrar, então, que vai ser sempre múltiplos do raio de Bohr. Então vai ser o n ao quadrado, né, o raio da enésima órbita, vai ser o n ao quadrado vezes o raio de Bohr, tá certo? E esse n, então, a gente vai dar um nomezinho importante para ele, que é o número quântico principal. Bom, agora aqui eu vou ver o espectro de energia. E aí eu vou considerar a energia total do elétron. A energia total dele vai ser a somatória da energia potencial, que é a energia eletrostática, mais a energia cinética dele. Então, a energia eletrostática ela vai ser negativa porque ela vai ser atrativa, né? Vai ser esse termo aqui, né? Essa aqui é a energia eletrostática de duas cargas. Veja aqui que eu coloquei o Rn justamente para exprimir essa energia em termos do número quântico principal. Eu vou ter o termo de energia cinética. E esse V, eu vou exatamente substituir aquela relação de V que eu encontrei pelo momento angular. E aí eu consigo mostrar, então, que ele vai ter um termo aqui semelhante à eletrostática, eu vou juntar. Então eu vou ter essa equaçãozinha aqui, que também mostra, então, que a energia da enésimo orbital, ele vai depender de várias constantes, né? E vai depender do n ao quadrado. Então, se eu fizer essa continha, geralmente aqui a gente deixa em eletronvolts justamente porque vai ser número muito baixo, né? Então, eu consigo mostrar aqui a energia das camadas, de cada camada orbital do átomo de hidrogênio, ele vai ser menos 13,6 dividido pelo número quântico ao quadrado. Tá? Ou seja, se eu passar de uma órbita para outra, eu vou estar sempre fazendo n ao quadrado como divisor. Tá? E você vê, então, que se eu tiver o elétron na órbita fundamental, e se eu fizesse n ser infinito, ou seja, eu quero ionizar o átomo de hidrogênio, tirar esse elétron do átomo, eu preciso dar pelo menos aí 13,6 eletronvolts de energia para o elétron, tá bom? Bom, e outra coisa também, que isso daqui vai explicar com muita boa precisão os espectros de emissão e absorção da radiação por gases, porque isso daí era uma coisa experimental, né? Porque você pega uma ampola com gás, um gás hidrogênio, neônio, que seja, você incide luz nesse gás, o gás ele vai absorver parte dessa radiação num comprimento de onda específico,
Porque essa absorção envolve justamente você excitar as moléculas do gás. E aí você vai ter, então, um espectro de absorção, que é onde você vai ter linhas escuras, né, que é onde o elétron foi absorveu a radiação, ou de emissão é quando você tem só tudo escuro e somente as linhas que o elétron emitiu, ou seja, o elétron ele foi para o estado excitado, depois ele volta emitindo radiação, então você coleta essa radiação. E aí mostra que os espectros de emissão ou absorção, as linhas espectrais, elas batem exatamente com essa regrinha aqui, ou seja, é uma comprovação que o modelo de Bohr está muito bem efetivo. E aí o que acontece, né? Conforme os instrumentos de espectroscopia foram se tornando mais sensíveis, começou-se a ver que as linhas obtidas, na verdade, não era uma linha única, mas algumas linhas se dividiam em duas muito próximas, tá? E aí você não tinha um modelo teórico para isso. Na verdade, depois o Sommerfeld, ele incluiu então nesse modelo do átomo de hidrogênio os termos relativísticos, considerando o elétron em uma velocidade relativística. Então ele conseguiu explicar então essa subdivisão das linhas, que a gente chama de estrutura fina, tá? Mas novamente, depois, né, começou a se perceber que na verdade algumas linhas ainda se subdividiam. E aí veio depois, né, o Schrödinger com as ideias de Dirac, também juntando mecânica quântica moderna com a relatividade, e aí um pouquinho de conceito de teoria quântica de campos, né? Você vê, então, você consegue explicar a estrutura fina, tá? Então, é a divisão da divisão de cada linha espectral, tá? E aqui eu só estava mostrando como é que você obtém, né? Então, você tem uma ampola com gás, você emite radiação, né? E ele vai absorver ou emitir alguma parte, você vai detectar com o prisma, você deflete essas diferentes comprimentos de onda e você consegue calcular aqui, pegar numa chapa fotográfica, então, as linhas de emissão-absorção. E aí você consegue explicar, então, em termos de transições eletrônicas do elétron no átomo, tá? Então, aqui, por exemplo, o espectro de hidrogênio, você tem linhas e cada linha corresponde a um comprimento de onda. E a gente sabe fazer a transformação do comprimento de onda para frequência usando a relação da velocidade da luz, né? Então você vê que cada elemento vai ter algumas linhas muito bem definidas. Então são aquelas diferentes transições que acontecem em cada elemento, porque veja, o núcleo de hélio não é o mesmo do núcleo de hidrogênio. No núcleo de hélio você tem um próton e um nêutron, né? E aí isso faz com que os orbitais também sejam diferentes, os raios orbitais. Então, quando o elétron faz transição eletrônica, ele vai fazer com frequências diferentes e, consequentemente, com comprimentos de onda diferentes. Então, aqui você até explica por que você tem linhas diferentes. Então, essas linhas espectrais é como se fosse o DNA dos elementos químicos, tá? Da estrutura atômica deles. E é isso também que você faz em astronomia. Quando você quer ver a composição de uma estrela, você consegue coletar ali o espectro de absorção e emissão do gás daquela estrela. Então você consegue determinar que tipo de elemento está presente naquela estrela. Tá bom? Bom, e aí nós vemos com outro conceito importante, que é assim. A mecânica quântica dali de então começou a se preocupar nessa questão do modelo atômico. Como que eu descrevo o movimento do elétron, né, em três dimensões ali no átomo, tá? A gente viu que o número quântico principal, o n, ele é importante porque ele vai dar os níveis de energia, né, os raios orbitais. Então ele só pode assumir valores de 1 inteiros, né, de 1, 2, 3 e por aí vai. Nós temos um número quântico secundário, ele também é chamado de azimutal, né, ele envolve a distribuição angular do elétron, tá? Então, como ele está distribuído, né, angularmente ali no elétron. E ele vai impactar aí em outros fatores, né? Isso aqui ele vem naturalmente da equação de Schrödinger. Você precisa desse número quântico exatamente para você dar essa distribuição angular, né? O número quântico principal ele vai dar a distribuição radial. E o angular, ele vai fazer, então, essa varredura de onde você pode encontrar o elétron, tá bom? Então, você tem aí dois números quânticos muito bem estabelecidos. E o número quântico L, ele vai assumir um valor de 0 até n-1, porque justamente você mostra, né, que ele tem uma relação entre eles, tá?
Bom, e aí você tem um outro número quântico ml, que ele é um número quântico magnético orbital. Ou seja, aqui eu estou envolvendo magnetismo. O elétron, ele está girando em torno do núcleo. E aí é como se fosse uma corrente. Então, essa corrente, lá usando mesmo as regras da mão direita, aquilo que a gente viu do campo magnético, uma carga em movimento produz campo magnético. Então, você tem um momento de dipolo magnético envolvendo esse movimento orbital do elétron, então você chama isso de ML. E também é quantizado, tá? É diferente do magnetismo que a gente viu lá nas aulas anteriores. Então, esse momento magnético, ML, número quântico magnético, ele vai de menos L até mais L, tá? E por fim, você tem uma outra característica quântica, que é o número quântico magnético de spin. Aqui é o seguinte, na verdade isso daqui é um campo magnético intrínseco do elétron. Não é que alguns livros falam que como se ele estivesse rotacionando em torno de si, né? Para você ter uma carga em rotação e aí você dá o sentido do dipolo magnético de spin, mas na verdade, assim, a gente não sabe o elétron está girando. A gente considera que só por ele ter carga elétrica ele tem um momento magnético de spin próprio. Tá? Foi chamado de spin só em termos ilusórios. Mas, enfim, esse número, esse momento é uma grandeza intrínseca do elétron e ele só pode assumir valores de mais ou menos 2. Tá? Mais ou menos meio, tá? Desculpa. Bom, a gente não vai entrar em aprofundamento sobre os números quânticos, eles são de crucial importância para você entender a estrutura da matéria, né? Mas aqui é somente uma aula introdutória sobre sistemas. O que eu posso dizer é o seguinte, que a partir desses 4 números quânticos, você consegue determinar, né, o princípio de exclusão de Pauli, que ele começa, então, quando você vai distribuir os elétrons no átomo, ele só vai ocupar estados de energia onde você sempre vai ter 4 números quânticos diferentes. Você nunca vai ter 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos no átomo, tá? Esse é o princípio de exclusão de Pauli, que foi muito importante. Por que acontece? Às vezes o elétron, em vez de ficar no mesmo orbital que um elétron, ele vai para um orbital mais energético. E ele faz isso justamente para ele não ter os 4 números quânticos iguais, tá? Então, o princípio de exclusão de Pauli é muito importante e deu uma compreensão muito profunda naqueles espectros de emissão. E a partir disso, você tem um diagrama de Linus-Pauling que ajuda a construir a tabela periódica. Aquele diagrama de Linus-Pauling, você já deve ter visto em química, né? É baseado justamente no princípio de exclusão, tá bom? Até por isso, esses 2 pesquisadores ganharam o prêmio Nobel também. Aqui, só vale a pena citar que, na verdade, o momento magnético de spin do elétron, ele não veio de arcabouço teórico da equação de Schrödinger. Ele veio de experimento, tá? Por que acontece? Em 1922, né, esses 2 pesquisadores, Stern e Gerlach, eles fizeram um experimento assim, olha, eu vou jogar um feixe de partícula, né, de elétrons, e vou passar isso sobre um campo magnético de um ímã. Então, o esperado é que eu tivesse um borrão ali, né, porque eu ia dispersar, espalhar o elétron, né, o feixe, por conta desses momentos de dipolo magnéticos, né, único do elétron. Só que o que ele percebeu é que o feixe se dividiu em 2. E se dividiu em 2 quer dizer que ele tem 2 valores de momento de dipolo magnético, tá? Isso aqui é uma coisa que realmente foi espetacular na época. E aí você então, aí você chamou de flechinha para cima na época, né, os pesquisadores, flechinha para cima, para baixo, mas isso daí tem a ver com 2 momentos de dipolo magnético distintos, tá bom? Bom, gente, tudo ia muito bem, né? E aí chegamos até aqui, até Bohr, né? E Sommerfeld, e você tem a antiga mecânica quântica. Porque aí chegou no meados do século XX, da década de 20, de 1920, né? Começou a se pensar em simetrias. Por que acontece? A luz, né? A gente viu a óptica antiga aí, ela mostra que se você considerar a luz como um feixe retilíneo, você consegue explicar os fenômenos de reflexão e refração. Isso aqui a gente usa cotidianamente. Mas aí, os experimentos de onda, né, como interferência e difração, mostra que a luz também é uma onda eletromagnética. E aí veio a teoria de Maxwell e comprovou isso. Mas aí, quando você para para pensar no efeito fotoelétrico e Compton, você vê que a luz também é uma partícula. Então, ou seja, a luz é onda e partícula.
E aí começou a se pensar, e a matéria? A matéria é partícula, porque a gente mede aí experimentos de colisão e espalhamento, mas seria possível fazer um experimento para detectar ondas de matéria? Ou seja, a matéria exibiria fenômenos de onda? E a resposta foi que sim, tá? Porque acontece? Esses dois pesquisadores, eles não trabalharam junto, né? Foram independentes, mas eles detectaram fenômeno de difração de elétrons, tá? Isso daqui, veja, difração, uma coisa de ondas acontecendo com elétrons, tá? Isso daqui praticamente foi um rebuliço na física, tá? E deu origem então ao conceito de dualidade onda-partícula, ou seja, tanto a luz quanto a matéria, eles exibem comportamento dual. Então é como se fosse uma moeda. Você vai fazer um experimento, você vai medir, você vai olhar somente uma faceta da moeda. Você nunca consegue ver os dois lados ao mesmo tempo. Então, se você fizer um experimento para medir o comportamento corpuscular, você vai medir o comportamento corpuscular. Se for fazer uma medida para me fazer comprovar a questão ondulatória, você vai comprovar a ondulatória, mas os dois você nunca faz ao mesmo tempo, tá? E só uma curiosidade, esse George Thomson, ele é o filho do JJ Thomson. Então lembra, o JJ Thomson, ele provou que o elétron é uma partícula. E o filho dele ganhou o Nobel também, ele provou que o elétron é uma onda, tá? Bom, e aí esse conceito de ondas de matéria, né, o comportamento ondulatório da matéria, ganhou mais força então com de Broglie. De Broglie, ele vem com o conceito então de ondas de matéria, né? Você teria então uma função de onda que aí ela vai então ela dá o dinamismo então é, dessa dualidade onda-partícula, tá? E aí ele relaciona então os achados de Einstein e um pouco da questão filosófica dele, né? Então ele relaciona o comprimento de onda, só que agora é da matéria, né, com o momento, a quantidade de movimento linear da matéria. Então você vê isso aqui eu estou falando de matéria, tá? Uma bolinha, nós, então nós temos uma quantidade de movimento p e você relaciona isso com um comprimento de onda de matéria. E ao mesmo tempo, você relaciona então a energia com a frequência. Energia é uma coisa de matéria, frequência é uma coisa de ondas. Então você vê aqui que a chave para unir essas duas relações é justamente a constante H, que é a constante de Planck, tá? E aí você vê então que como a constante de Planck é muito pequena, você precisa ter uma quantidade de movimento ou uma energia muito pequena para você ter valores de lambda e de f razoáveis, tá? Bom, e aí o que acontece, então? Essa é a contribuição de Broglie. E aí o Schrödinger, então, ele faz uma equação fundamental que relaciona, então, essa função de onda, né, com a evolução do movimento da partícula, tá? E aqui também é uma das maravilhas da mecânica quântica, essa função de onda, essa equação de Schrödinger é uma equação chave, tá? E aí, então, a ideia é que é o seguinte, essa função de onda, ela é um número imaginário, uma função de número imaginário. Ou seja, não tem significado físico, mas ele interpretou quando você toma o recíproco, ou seja, você multiplicar a função de onda pelo seu recíproco, você elimina o termo imaginário. E aí a contribuição de Bohr, Max Born, tá? Não é o mesmo Niels Bohr do átomo, né? Mas é outro. Ele vai interpretar isso como uma probabilidade. Ou seja, tudo na mecânica quântica, então você vai tratar de probabilidades a partir da função de onda. Então, se a função de onda, por exemplo, a nossa função de onda, ela vai colapsar exatamente numa região. Então, a gente vai ter uma probabilidade muito alta de estar uma região do espaço, tá bom? Então, o Bohr, então, ele vai interpretar essa função de onda em termos de probabilidade. Bom, e aí a partir disso veio a contribuição de Heisenberg. Por que acontece? Ele começa a pensar, então, que o próprio ato de você observar é a dinâmica ali de uma partícula quântica, você está interagindo com ela. Então, ele dá então o seu princípio da incerteza, que ele vai dar então o limite para você detectar essas coisas. Então, por exemplo, ele vai estipular aqui a posição, a incerteza da posição
multiplicado pela incerteza do momento, ele é sempre maior ou igual a h cortado sobre 2. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, imagine que eu quero calcular a posição e o momento de um elétron. Se eu pego e tiro uma foto, eu vou saber exatamente onde o elétron está, ou seja, o meu ΔX é nulo. Mas eu não vou saber nada sobre a velocidade dele, que envolve a incerteza no momento. Ou seja, a incerteza do momento é infinita e o ΔX é nulo. Então você vê que você sempre vai balancear isso com a constante de Planck. Tá? E aí a mesma coisa o contrário. Se eu pegar um sensor ali de velocidade e detectar a velocidade do elétron, eu não vou saber onde ele está. Eu vou saber muito bem qual que foi a velocidade dele, mas eu não vou saber onde ele está. Tá? A conjectura aqui é semelhante à energia, né? Em transições de energia, no tempo, sempre você tem um limite disso, tá? E aí vem outro conceito importante que é o seguinte: quando você está aqui nesse reino quântico, o próprio ato de você olhar para a partícula envolve você a interação de fóton. E pelo efeito Compton, a gente viu que isso muda a trajetória da partícula. Então você tem um limite ali, que é exatamente esse é o limite do princípio da incerteza, que é até com que ordem de grandeza você consegue medir, ter precisão nas medidas, tá certo? Porque aqui no mundo quântico, então, você vai falar bastante de probabilidade. É mais provável que o momento da partícula seja esse, ou que a posição da partícula seja aquela, tá certo? E a partir de todos esses conceitos, então, nós chegamos a algumas curiosidades muito engraçadas da mecânica quântica, né? Por exemplo, uma partícula quântica chegando no potencial de Grau, tá? Ou seja, uma parede, imagine uma parede finita, né? Então, de acordo com a física clássica, a bolinha ela vai bater e vai voltar, tá? Ela não vai passar a parede, porque ela está no nível menor que a parede. Na mecânica quântica, você tem uma probabilidade finita de o elétron ser encontrado dentro da parede, tá? Isso aqui é totalmente contra-intuitivo, ou seja, dele ser transmitido. E é a mesma coisa ao contrário, né? Imagine você estar andando, descendo uma escada. Você está descendo uma escada, você está no potencial degrau, tá? Na física clássica, você vai descer a escada normalmente, né? Imagina, você andando, descendo a escada. No reino quântico, você tem uma probabilidade de você ser refletido, ou seja, uma partícula que ela vai estar num potencial degrau, ela pode estar com energia acima do potencial, mas ela tem uma chance finita de ela ser refletida. Isso daí também é contra-intuitivo diretamente. E aí, e nessa questão de parede também, imagine, você tem uma parede. Existe uma probabilidade finita do elétron tunelar, ou seja, atravessar a parede. E isso daí é chamado de tunelamento quântico e é usado em tecnologia, por exemplo, microscopia de força atômica, enfim, tá? Outra curiosidade é o emaranhamento quântico. Você tem duas partículas com estados A e B. Então, se eu pegar a função de onda do sistema, né, eu vou ter A mais B ao quadrado. Se você fizer o binômio, isso daí você vai ter A ao quadrado, B ao quadrado, mais um termo cruzado, DAB. Esse é o estado emaranhado, ou seja, o sistema ele vai estar nos dois estados ao mesmo tempo. E aí você pode colapsar a função de onda para o estado A ou para o estado B. Tá? E aí que vem essa ideia do emaranhamento, justamente com a ideia do gato Schrödinger, que é muito visto aí na internet, mas a explicação não é bem conhecida. Tá? Imagine que você tem uma caixa e você tem um sensor ali com veneno. Ele pode ser acionado ou não, dependendo do comportamento do gato. Tá? A caixa está fechada. A ideia é o seguinte: quando você abrir a caixa, você vai saber se o gato está vivo ou morto. Se você tiver com a caixa fechada, você não sabe. A explicação quântica é o seguinte: quando a caixa está fechada, o gato ele está no estado emaranhado. Então, o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Quando você abre a caixa, você está colapsando a função de onda no estado vivo ou no estado morto, tá? Essa ideia do estado emaranhado, vivo e morto, que não é tão trivial para a gente, tá certo? Essa questão do emaranhamento também implica na questão do teletransporte. Você interagir com um estado emaranhado, você pode transmitir informação a grandes distâncias sem ter em contato diretamente, né, com um outro ponto. Então, com isso, você mais ou menos aí estabelece as bases do teletransporte. E aí, o outro ponto importante é no potencial ligado, né, quando a partícula está no potencial ligado, seja um poço de potencial, enfim,
aparece naturalmente a quantização de energia. Então, aquela quantização que o Planck usou lá no começo da virada do século XX, ela é explicada naturalmente com a mecânica quântica, tá certo? Pessoal, então, esse daqui foi só um aspecto introdutório, né, na mecânica quântica. E só para terminar a aula, eu separei alguns exemplos. Então, veja, eu tenho a função trabalho do zinco, 4,3 eletronvolt, e aí eu tenho um fotoelétrico, ele é emitido com uma energia cinética máxima de 4,2 eletronvolt. Eu quero saber a frequência de corte, ou seja, a frequência do fóton que emitiu, não a frequência de corte, desculpa, mas é a frequência do fóton que emitiu aquele fotoelétrico. Então, nós temos essa relação de Einstein, né? A energia do fóton foi gasta para vencer a função trabalho e energia cinética. Eu vou transformar isso na relação de Planck. Então, eu vou descobrir a frequência. Eu tenho o valor de H, os valores aqui do eletronvolt, da função trabalho e energia cinética. Esse termo aqui é só para transformar de eletronvolts para joules. E aí, então, eu encontro, fazendo as continhas, né? Veja que as contas aqui são números muito pequenos, sempre vai envolver algumas ordens de potência. Eu vou chegar aí no valor da ordem de 10 a 15 Hz, que é a luz visível. Então, você consegue, usando a luz visível, vencer a função trabalho. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um átomo de hidrogênio, né, o elétron no átomo de hidrogênio, e ao emitir o fóton, ele foi do primeiro estado citado, o E2, para o fundamental, que é o E1. Eu quero saber a frequência desse fóton, tá? A ideia é a mesma, né? Então, eu tenho essa relação de energia do átomo de hidrogênio. Então, ele foi para o estado 2 menos o estado 1, né? O estado 2 então, eu vou usar o N valendo 2, né? Veja que o negativo vem da própria equação. No estado fundamental, estado 1. Se eu fizer essa continha, eu vou achar 6,8 eletronvolts. Então, essa transição do 2 para o 1 gerou aí 6,8 eletronvolts. Se eu quiser achar a frequência do fóton, então eu vou usar a relação de Planck. Eu vou descobrir então que o fóton ele vai ter uma frequência da ordem também 10 a 15 Hz. Tá certo? Então você veja que eu usei aqui os conceitos do átomo de hidrogênio com a relação de Planck. Agora vamos ver um pouquinho aqui da questão da dualidade onda-partícula, né? Eu tenho um elétron, essa é a massa do elétron, a velocidade do elétron é essa é uma velocidade típica aí de aceleradores, tá? De partículas. Aí eu tenho uma bola de ping-pong, a massa é 3 gramas e a velocidade é 10 metros por segundo. Uma velocidade típica aí quando você joga um ping-pong. Aí eu tenho a constante de Planck, então eu quero calcular o comprimento de onda de de Broglie dessas duas partículas. Uma é uma partícula quântica, né, um valor de massa muito pequeno, a outra é uma partícula macroscópica. Veja, a ideia aqui é o seguinte, então eu tenho essa relação de Broglie, o momento eu vou separar em massa e velocidade, e aí eu vou fazer as contas. Para o elétron, eu vou encontrar um valor de 2,4 nanômetros. Então, veja, um comprimento de onda de 2,4 nanômetros é um comprimento de onda que eu consigo fazer experimentos de fração. Porque os experimentos de difração e interferência, eles conseguem medir ordens de grandeza da ordem de nano. Tá? Então, ou seja, com o elétron eu consigo fazer fenômenos de difração, experimentos. Agora, se eu fizer isso com a bola de ping-pong, olha aí, eu vou ter um valor de comprimento de onda da ordem 10 a menos 32, tá? 10 a menos 32, nem o mais preciso equipamento para medir distância vai conseguir. 10 a menos 32 é inviável. Então, ou seja, a gente fala que praticamente nulo, tá? Então, a bola é um material macroscópico, ela só vai exibir um comportamento de partícula, justamente porque o comportamento ondulatório dela, ele é praticamente zero por conta da constante de Planck que é muito pequena. Para o elétron, não. Para o elétron, a gente consegue, então, fazer um experimento aí para medir o caráter ondulatório dele, porque o comprimento de onda dele é da ordem de nano, tá? Então você vê aí por que a gente, no mundo real a gente não vê as coisas assim como onda, né? Uma bola, uma parede, um objeto, ele vibrando assim como uma onda. Não dá porque o comprimento de onda é muito pequeno. Agora vamos aplicar o princípio da incerteza. Ó. Eu tenho uma partícula, a incerteza na velocidade dela é essa, tá? Imagine que você mediu, né? Então é uma incerteza medível. Eu quero saber a incerteza ΔX, então essa é a incerteza da velocidade, eu quero saber a incerteza na posição.
quando eu tiver um elétron e a mesma bolinha de ping-pong, com essa mesma incerteza, tá? Então vamos usar o princípio da incerteza. Então é o seguinte, novamente, eu vou transformar esse momento, né, como a massa e a incerteza na velocidade, então vou ter essa equação. Então veja, eu tenho a bolinha e o elétron com a incerteza no momento, né, dado por essa incerteza na velocidade. Os dois têm massa diferente. Então, se eu aplicar isso para o elétron, eu vou ter uma incerteza aí de 2 milímetros. Ou seja, se eu tiver uma incerteza no momento, né, com uma variação de velocidade dessa ordem, eu vou ter uma dúvida na posição do elétron de 2 milímetros. E 2 milímetros é uma medida que dá para medir muito bem, tá? Então, 2 milímetros aí é uma incerteza razoável. Agora, quando eu vou para a bolinha de ping-pong, veja que a incerteza vai para a ordem 10 a menos 29. É a mesma ideia, não dá para medir isso aqui. Ou seja, praticamente a incerteza na posição é nula, ou seja, a bolinha de ping-pong ela está onde ela está. Ela não está vibrando, tá? Então, no caso do elétron, ele vai estar vibrando, né? Eu vou ter uma incerteza aí da ordem de 2 milímetros. Então, eu não sei dizer onde ele está exatamente, mas nessa faixa de 2 milímetros ele está por aí. Agora, para a bolinha, ping-pong, praticamente é nulo, então eu sei exatamente onde a bolinha está. Então, você vê aqui novamente essa diferença muito crucial entre o reino quântico e o reino clássico. Pessoal, então é isso, tá? Notem que, então, aquelas duas nuvenzinhas, né, são os dois pilares da física moderna. Então, a relatividade a gente vai aplicar quando nós tivermos sistemas com altas velocidades próximas à da luz, e a física quântica quando nós tivermos num sistema muito reduzido com massa muito baixa, tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.